Vamos tratar, então, das contas dos demonstrativos do exercício de 2022 da Prefeitura Municipal de Barueri. E hoje, por uma coincidência, dia 26 de março, temos que Barueri completa seus 75 anos de idade de autonomia municipal. Em 26 de março de 1949, Barueri se desmembrou de Santana do Parnaíba. Era uma cidade muito mais pujante, muito mais atuante, e passou a ter atuação independente. Foram criadas a Prefeitura e a Câmara, e de lá para cá, muito se desenvolveu, passando a ocupar uma posição de destaque no cenário econômico brasileiro. No estado de São Paulo, Barueri, sem dúvida nenhuma, está entre quinto ou sexto maior PIB do estado de São Paulo. E, se nós tirarmos as capitais do Brasil, também tem posição de destaque em relação ao PIB nacional. Barueri, então, realmente é uma cidade rica, uma cidade com muitos recursos e com uma arrecadação bastante elevada. A história de Barueri, especialmente a partir dos anos 70, dos anos 80, inclusive se confunde com a história de Sua Excelência, o prefeito Rubens Furlan, que hoje está no seu 6º mandato. Teve atuação no Legislativo, por 6 vezes foi eleito prefeito de Barueri e, sem dúvida nenhuma, tem uma atuação política exemplar, memorável, uma atuação de muito sucesso na vida pública. Mas, ao lado desse inegável e incontroverso sucesso na vida pública, nós temos, no âmbito da nossa Corte de Contas, uma série de apontamentos desabonadores sobre atos de gestão da Prefeitura de Barueri e, em especial, a respeito do IEGM. E aqui eu preciso novamente situar essa posição dos mandatos do senhor prefeito. Sua Excelência voltou a ocupar a prefeitura em 2017 e foi reeleito para 2021, 2024. Então, estamos falando aqui de 2022, do 2º ano de mandato de prefeito do senhor Rubens Furlan, na sua reeleição, depois de mandatos anteriores, espaçados, intercalados. Há tempo mais do que suficiente para compreender o sentido e o alcance das disposições do Índice de Efetividade da Gestão Municipal, com a preocupação desse egrégio tribunal com a qualidade da entrega de bens e serviços à população. Esses 2 períodos, esses 2 mandatos, coincidem justamente com as maiores cobranças dessa egrégia corte a respeito desses índices. E, no entanto, o que nós vemos é um lamentável decréscimo do IEGM. Em 2019, o IEGM estava avaliado na nota B, em 2020, C+, em 2021, C, e 2022, ano que agora examinamos, C novamente, ou seja, a pior avaliação empreendida pelo IEGM a respeito de saúde, educação, meio ambiente, gestão fiscal, responsabilidade com a cidade, tecnologia da informação. Temos, assim, um decréscimo da avaliação do IEGM, apesar da arrecadação sempre grandiosa da Prefeitura de Barueri. Perdão, Excelência, um minuto, por favor. E nós precisamos também situar que Barueri arrecadou, no exercício examinado, 4,2 bilhões de reais. Receita corrente líquida de Barueri, 4,284 milhões de reais. É uma receita das mais expressivas nesse país. Se nós compararmos com cidades de arrecadação superior, Campinas, por exemplo, arrecadou 6 bilhões e 600 milhões. Mas Campinas tem uma população de 1.223.000 pessoas. Guarulhos arrecadou mais do que Barueri, arrecadou 5 bilhões, mas tem uma população de 1.440.000 habitantes. Qual é a população de Barueri? 316 mil habitantes. Então, nós temos uma arrecadação de 4,2 bilhões para uma população de apenas 316 mil habitantes. Não existe, talvez, no Estado de São Paulo, uma proporção tão feliz, tão confortável para o gestor municipal. É uma situação
privilegiadíssima que deveria reproduzir índices louváveis no IEGM, principalmente na saúde e na educação. No entanto, não é isso que nós verificamos. O trabalho de fiscalização constatou, nas suas diligências ordenadas, visitando uma escola municipal, extintor vencido, auto de vistoria de Corpo de Bombeiros em pouquíssimas escolas, aliás, é uma queixa desse egrégio tribunal desde 2017, vaso sanitário sem tampa, sem papel higiênico, sem papel e toalha e sem sabão. E nós estávamos saindo da pandemia. Na diligência na Escola Maternal Leonardo Augusto dos Santos, creche, lista de espera para crianças de 0 a 3 anos. Quer dizer, não havia vagas em quantidade suficiente nas creches municipais para atendimento disso. Essa demanda já foi criticada por Vossa Excelência, do Dr. Dimas Eduardo Ramalho, no parecer de 2018. A doutora Cristiane de Castro Moraes repetiu essa crítica com uma determinação em 2021, mas em 2022 nós constatamos novamente falta de creche no município de Barueri. Quer dizer, como é que nós explicamos para a mãe dessa criança que, apesar de uma arrecadação, de uma receita corrente líquida de 4 bilhões e 200 milhões de reais, a criança não tem vaga na creche? Quer dizer, isso é absolutamente inexplicável. É justamente o descaso com o IEGM e o descaso com a população mais vulnerável, mais carente, que necessita do serviço público municipal. A avaliação da educação ainda prossegue. Elevado número de funcionários temporários, a avaliação do IDEB, 5º e 9º anos, abaixo da meta, avaliação em todos pela educação, língua portuguesa e matemática, também abaixo da meta. Com 4 bilhões e 200 milhões de reais, uma população de 316 mil habitantes, Barueri deveria ser exemplo nacional em educação, em desempenho educacional, e não apresentar esse relatório com inúmeros apontamentos desfavoráveis à gestão da educação, que é tão importante, constitucionalmente tão importante. Na saúde, não temos uma situação diferente. As fiscalizações ordenadas, analisando as organizações sociais, em 46 estabelecimentos, 29 não tinham autos de vistoria do Corpo de Bombeiros. Frequência dos médicos e frequência dos enfermeiros, o controle continuava sendo feito de modo manual. Quer dizer, apesar da tecnologia avança, nós temos informática, mas o controle continua sendo da forma mais precária que possível, que é o controle manual. E o mais grave, fila de espera no atendimento médico. Consulta de ortopedia da coluna. Numa avaliação feita pela fiscalização em dezembro de 2022, dando conta de que havia demanda desde janeiro de 21. Consulta de ortopedia pediátrica, novamente o parâmetro é dezembro de 22 e a demanda é de maio de 21. Cirurgias oftalmológicas, procedimentos oftalmológicos, demanda de janeiro de 19, de fevereiro de 18. Exame de cintilografia, desde 19 o cidadão aguardava a realização desse exame e nós estávamos em dezembro de 22. A mesma coisa, consulta de odontopediatria. É inconcebível que uma cidade tão rica, tão próspera, com tamanha arrecadação, tenha apontamentos tão deploráveis a respeito da sua saúde e da sua educação. É rica e desigual. E a prefeitura não contribui para aplacar a desigualdade, porque aqueles que necessitam, os mais vulneráveis, os mais pobres, que necessitam dos serviços municipais, encontram esse tipo de situação quando procuram por saúde e educação no município. Saindo do IEGM, eu queria mencionar também outros tópicos relevantes do relatório de fiscalização, o pagamento de adicionais de insalubridade, periculosidade, de risco de vida, no montante bastante expressivo de R$ 27.989.000, sem a existência de laudo das condições de trabalho para cada qual dos funcionários que ganham adicional. Essa exigência de economicidade e de moralidade. O pagamento não pode ser feito a nenhum servidor se não houver esteio em laudo profissional constatando a eventual periculosidade e insalubridade do ambiente de trabalho. E eu quero destacar aqui que desse adicional, 4.800.000 foram pagos a servidores comissionados.
E aqui a pergunta: se o servidor comissionado desempenha a função de chefia, assessoramento e direção, em que situação que ele pode estar sujeito a periculosidade, insalubridade e risco de vida? Evidentemente, ele atua em atribuições administrativas que não estão sujeitas a esse risco e é descabido e é imoral o pagamento desse adicional de insalubridade. Pagamentos aos servidores, pagamentos aos funcionários públicos, que, no entanto, não constam do portal da transparência, apesar das críticas desse egrégio tribunal. Cada um de nós aqui, procuradores, conselheiros, servidores, auditores, cada um de nós aqui tem a sua remuneração bruta, os seus adicionais, a sua remuneração líquida, exposta no site do nosso Tribunal de Contas, como deve ser. No entanto, apesar das solicitações e determinações desse tribunal, a Prefeitura de Barueri, ainda no ano de 2022, se recusava a disponibilizar essa informação, desobedecendo a autoridade desse egrégio Tribunal de Contas. Alterações orçamentárias da ordem de 48,97%. O orçamento realmente foi desconfigurado, embora esse egrégio Tribunal de Contas esteja criticando essa situação, novamente, desde 2018, e me refiro aqui, novamente, ao parecer de Vossa Excelência, Dr. Dimas Eduardo Ramalho. Excesso de pagamento de horas extraordinárias. Em 2017, 2018 e 2019, com valores muito abaixo desse que eu vou mencionar agora, esse tribunal criticou o excesso e a falta de controle no pagamento de horas extraordinárias. No entanto, em 2022, esse montante aumenta, vai para 37.684.000, e a fiscalização logrou apontar um caso específico de efetivo descontrole, em que um servidor, no mês de setembro de 2022, teria trabalhado as suas 8 horas diárias e ainda teria feito 9 horas extraordinárias por dia, todos os dias do mês de setembro. A fiscalização logrou apontar a falta de controle sobre horas extraordinárias, apesar do montante elevadíssimo desses pagamentos e apesar da insistente crítica desse tribunal contra o pagamento de remuneração de sobrejornada laboral sem os critérios legais para tanto. Termino, já vou conduzindo para o final, e fazer uma crítica especificamente à dificuldade que a nossa fiscalização enfrentou para a elaboração desse relatório muito detalhado, muito rico, diante da sonegação e da má vontade da origem em prestar informações a essa corte. É sempre um trabalho, um retrabalho, uma solicitação, uma nova requisição, e a Prefeitura de Barueri omitindo informações, sonegando informações e se recusando a prestar a informação clara e precisa, como solicitado por esse tribunal. Isso é inadmissível, dada a transparência e dada a seriedade da atuação do nosso controle externo. Por fim, senhor relator, eu quero destacar, embora não seja apontamento desses demonstrativos, que Barueri tinha 10.800 funcionários efetivos e tinha, ao meu ver, um número bastante excessivo de funcionários comissionados nesse exercício de 22, 2.716. Então, solicito ao MPC, a Vossa Excelência, que se determine para a próxima fiscalização que se avalie efetivamente se esses quase 3.000 servidores comissionados estão realmente desempenhando atribuições de direção, chefia e assessoramento, o que eu acho, já antecipo, que me parece pouco crível. E, por fim, senhor relator, senhores conselheiros, existe um apontamento da fiscalização de que servidores do município de Barueri teriam recebido auxílio assistencial durante o período pandêmico, provavelmente auxílio emergencial, mas são servidores concursados ou comissionados com remuneração garantida pela Prefeitura, não faziam jus a esse benefício assistencial federal. Então, o MPC solicita o encaminhamento desse tópico do relatório para a Procuradoria da República do Ministério Público Federal em Osasco para apuração de eventual ilícito nessa situação. Muito obrigado, senhores conselheiros.